Isso, então aqui agora a gente vai falar sobre estrutura de decisão, ou estruturas de decisões, certo? Se for no plural. Então, basicamente, a gente já tinha visto isso um pouquinho na parte do Java lá, você estava apenas olhando, mas nada mais é do que as nossas condições. Lembra lá daquelas condições que daí entrava no bloco e imprimia no console uma frase, caso contrário, imprimia outra frase. Tá? Então, isso são estruturas de decisões dentro de um software. Tá? Então, basicamente, é muito legal você fazer um diagrama mostrando como que é aquele processo de software, aquela estrutura de decisão. Tá? Então, a gente tem duas formas de representar a mesma estrutura de decisão de um bloco de código, ou um bloco de algoritmo, né? Nós podemos falar de bloco de código, bloco de algoritmo, diagrama de bloco, né? Tudo são formas de representar uma rotina de um software, tudo para facilitar o entendimento e a gente escrever um código exato, de acordo com o que a gente pensou, igual a gente idealizou. Então a gente tem aqui estrutura de decisões. Então a primeira parte que a gente tem aqui é a parte de pseudocódigo. Lembra do pseudocódigo? A gente escrevia mais perto do português entendido pelo ser humano como que é a nossa estrutura. Tá? Então aqui, a gente tem aqui C. C, o média, normalmente o C, o if, né? Ou C, e o else, que é o senão. Né? Então C, senão, né? C, verdadeiro, faz isso. C, falso, faz isso. Né? Então o C e o else são as coisas mais comuns que você vai ver em uma linguagem de programação. O C e o else você vai usar a todo momento. Que é o quê? C, verdadeiro, faz o trabalho A. C, falso, faz o trabalho B. Então aqui a gente tem duas formas de demonstrar uma estrutura de decisão. Então, se a média do aluno for, lembra lá dos operadores que a gente viu nas aulas anteriores? Então, se a média for maior ou igual a 7, né? Então, o tem aqui significa então, né? Então, o resultado vai ser o quê? Aprovado. Então, se a média do aluno for maior ou igual a 7, então o resultado é aprovado. Se não, né? Então, se não, o resultado é reprovado. Tá? Então, como que a gente define aqui? Existem duas coisas para definir para você entender um pouquinho mais fácil as estruturas de decisões. Vocês estão vendo que tem esse espaçamento aqui? Tem esse espaçamento. O espaçamento na linha de baixo é o filho da linha de cima. Tá? Quando a gente dá um espaçamento, a gente representa que a linha de baixo vai ser executada se a linha de cima satisfazer a condição e for verdadeira. Tá? Então, por isso que a gente tem aqui, a gente consegue já visualizar, né, que esse é uma condição, o C é uma condição e o else é uma segunda condição. E mais internamente, jogado mais para a direita, a gente pode ver que são os blocos de código que vão ser executados dependendo de cada condição. Então a gente tem condição, que é o pai, e o resultado, que é o filho. Né? Então a gente tem outra condição, que é o pai, e o resultado que é o filho. Tá? Então, se a média for maior, lembra lá dos nossos operadores, nossos símbolos, né? Então se a média for maior ou igual a 4, maior ou igual a 7, então o resultado é aprovado. Se não, o resultado é reprovado. Isso é muito comum, isso representa totalmente a nossa vida real. Um aluno, a média das faculdades, normalmente é 7, na verdade. Então, se a média é maior ou igual a 7, então se ele tirou 7 ou para cima, aprovado. Se não, se for menor que 7, no caso, então foi reprovado. E aqui a gente tem o quê? Um diagrama representando a mesma coisa. Tá? Então a gente deu início no nosso processo de bloco de software. E daí a gente tem o quê? A verificação da média sendo representado por essa figura aqui. Tá? Então a gente tem aqui a média. Se a média é maior ou igual a 7, então a gente vai o quê? Para o aluno, aluno aprovado. Então o aluno foi aprovado, daí a gente marcou o aluno como aprovado, imprime o certificado, envia o e-mail, dá parabéns, coloca ele em outra turma dos aprovados, pode fazer o que quiser. Tudo isso são rotinas de software que a gente define
de acordo com a regra de negócio, de acordo com o que a gente levanta nos requisitos do que o sistema precisa fazer, certo? O que o sistema precisa fazer, a gente vai programar. Então aqui tem o quê? Tem 3 rotinas. Se a média do aluno for maior ou igual a 7, então eu vou marcar o aluno como aprovado. Tudo isso a nível de código, a gente escreve isso a nível de código, tá? Tudo que a gente fala, tudo que a gente coloca em diagrama, isso vai ser transformado em código mais para frente, em um software. Tá? Então, se a média é maior ou igual a 7, o aluno foi aprovado. E daí, outro bloco de código, imprime o certificado, outro bloquinho lá, envia e-mail, e daí finaliza o processo. Caso contrário, se a média não for maior ou igual a 7, né, se for menor daí do que 7, é menor do que 7, aí já finalizou. Aí que a gente poderia marcar ele como reprovado também, mas aqui eu já coloquei um diagrama, coloquei direto aqui para finalizar, para a gente já ter um processo assim mais direto, né? Se não é maior que 7, pronto, já não faz nada. Se é maior que 7, é o aluno aprovado, imprime o certificado, envia e-mail, depois finaliza o processo. Então são estruturas de decisões. Isso é muito comum, um software ele é inteiro feito de estrutura de decisões, de acordo com as condições de entrada de dados, o usuário do sistema vai colocando dados, e o sistema depois, de acordo com as regras de negócio, ele vai verificando as estruturas de decisões, de acordo com as regras de negócio, vai tomando decisões, vai executando os códigos de acordo com as regras de negócio do mundo real, para no final a gente ter um resultado, tá bom? Processamento final de dados. Tá? Então, assim, isso é muito, muito, muito comum. Esse daqui é um exemplo mais clássico, eu acredito que para quem está começando, um exemplo de média de notas, assim, é a coisa mais perto do aluno, assim, que ele consegue visualizar, né, porque ele vivencia isso na faculdade, nos cursos. Todo mundo já passou por isso, por essa vivência de se tiver nota 7 está aprovado, se não está reprovado. Então acho que um diagrama desse é muito fácil de se entender. Então apenas recapitulando, 2 formas da gente representar, que tem o pseudocódigo, que tem o diagrama de bloco da parte de estrutura de decisão. Então, se é maior que 7, aprovado, imprime o certificado, envia o e-mail. Se não, já finaliza, tá? Sendo marcado como reprovado. Tá? Então, a estrutura de decisão é um software, na verdade, todo ele é baseado em estrutura de decisões. Tudo isso feito em cima da lógica de negócios da vida real. E tudo isso é programado, né? Vocês vão ver que legal que vai ser quando a gente começar a colocar tudo isso, olhar o diagrama e escrever o código. Olhar o diagrama e escrever o código. Vocês vão ver como que desenvolver software não é uma coisa de 7 cabeças, tá? Eu prezo sempre pela facilidade em programação de software. Então eu espero que tenha entendido, comece a pensar em condições, comece a ver que a programação ela mostra o que é o mundo real, tá? E aqui no caso, por exemplo, olha só que legal, a gente poderia ter aqui outra estrutura, por exemplo, C média maior ou igual a 7, então foi aluno aprovado, imprime o certificado, envia o e-mail. A gente poderia o quê? Ter mais um processo, normalmente, tá? Não tem nenhum problema, a gente poderia ter mais um quadradinho aqui com outro processo e mais uns 2 ou 3 processos, tá? E depois iria finalizar, tá? Tudo isso em cima de estrutura de condições, que é exatamente o que a gente estava vendo até agora. A gente tinha feito até um exemplo lá anteriormente, para imprimir as mensagens. Tá? Então, quando uma condição é verdadeira, tá? No caso aqui a média é maior ou igual a 7, aprovado. Imprime o certificado, envia e-mail, se não, finaliza direto. Tá? Então, bem simples essa parte aqui de estrutura de decisão.